Bom, nós temos a ingerência de potências europeias na América Latina, e particularmente na América do Sul, desde a colonização. Tá? Fica fácil a gente lembrar de Portugal, tá? Espanha, Holanda, França. Tá? A América, ela acabou servindo como fornecedora de recursos que aqui explorados ajudaram na acumulação originária do capital. Tá? E, portanto, na Revolução Industrial, tá? E, digamos assim, naquele grande parto que está acontecendo no século XVIII, que é o sistema capitalista. Não haveria capitalismo sem Revolução Industrial, não haveria Revolução Industrial sem uma acumulação originária de capital. Né? E essa acumulação originária de capital, ela passa, né, não exclusivamente, né, mas com muita importância pela América Latina e particularmente aqui pelo sul do continente. Nesse sentido, a região ela já estava integrada à economia internacional e subordinada à sua dinâmica. O que significa dizer, a independência dos países da América Latina, estamos aí incluindo o Paraguai, quer dizer, estava de certa forma subordinada à dinâmica da economia capitalista que já está se instalando e se desenvolvendo desde o século XVIII. Com certa maturidade no século XVIII, embrionariamente até antes. Não? Nesse sentido, a independência de qualquer país da região não ocorreria sem a devida atenção e acompanhamento por parte dessas potências, particularmente a Inglaterra. Não? Assim, antes mesmo dos movimentos de independência, então, já havia uma disputa pelo controle e exploração dos recursos da América. Daí que a gente vai ver a presença, por exemplo, do governo inglês e do capital inglês para bancar, entre outros, a independência do Brasil. Né? Para trabalhar pela independência da Argentina e para influenciar decisivamente na mudança de rumo do desenvolvimento paraguaio. Como a Angélica colocou, era talvez a primeira e única tentativa, naquele momento, de um desenvolvimento autônomo, virando as costas, seja para os países que tinham pretensões imperialistas na região, particularmente Brasil e Argentina, seja com relação ao imperialismo inglês. Né? E depois a gente vai ver em relação ao imperialismo norte-americano também, se der tempo. Então, eu estou pulando um pouco aqui. Se a gente pegar em 1823, quer dizer, 1823, 12 anos após a declaração de independência, o Brasil nem teve a independência ainda reconhecida, é bem embrionária. Em 1823, a gente tem no governo de James Monroe a declaração da doutrina Monroe, né? Quer dizer, a sua divulgação. O que é a doutrina Monroe? A América pertence aos americanos. Né? E em seguida vem o Destino Manifesto. O Destino Manifesto é aquele que coloca o povo americano como povo, vamos colocar assim, uma espécie de um povo escolhido por Deus para guiar os demais povos, principalmente do seu quintal. Tá? E o quintal dos Estados Unidos é a América Latina. Não é à toa que a sede do governo norte-americano é a Casa Branca. A casa está lá, o resto é quintal. Né? Enfim. Essa pretensão expansionista por parte dos Estados Unidos, em alguns momentos ela vai se chocar com o expansionismo que está presente aqui na América do Sul. Mas a história mostra que eles vão se combinar muito bem. Né? Eles vão se combinar muito bem. Eu vou fazer um voo aqui, mas para não complicar, eu só vou fazer menção. No século XX, quem vai pegar essa questão e vai trabalhar com bastante talento, com bastante originalidade, é um autor brasileiro chamado Rui Mauro Marini, né, que acabou sendo... O Marini ele foi perseguido por todo mundo, talvez não pela família dele, mas ele foi perseguido aqui durante a ditadura militar, e boa parte da intelectualidade progressista brasileira também o perseguiu. Que intelectualidade progressista é essa? Na época, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, né? Que acabaram, inclusive, boicotando em alguns momentos mais a obra do Marini do que os próprios militares. O Marini ele desenvolve o conceito de subimperialismo. O que é o conceito de subimperialismo? Eu só vou fazer menção para ajudar nisso aqui. É que o expansionismo brasileiro e argentino na América do Sul,
ele era exercido sem contrariar os interesses do vizinho do norte. E num primeiro momento, do Império Europeu, que no caso, na época, era a Inglaterra. Em outras palavras, era como se no século XIX a Inglaterra exercesse o seu domínio imperialista na América do Sul, terceirizando esse serviço, vamos usar essa palavra que está na moda, terceirizando através desses países, Brasil e Argentina. Na virada do século XIX para o XX, quem assume esse posto, né, com relação à política imperialista são os Estados Unidos, que terceirizam também. É por isso que a gente percebe na política externa brasileira avanços e recuos o tempo todinho. É como se você desse corda. Quando você está avançando demais, eu puxo. Veja no caso agora, recentemente, Obama e Lula. Tá bom, vai lá e negocia um acordo com o Irã. Eu sei que não vai dar certo. E deu certo, mas não vale. A gente vai impor sanções assim mesmo. Ou seja, eu deixo avançar, mas quando precisa eu recuo. Tá certo? Ó, precisamos ocupar o Haiti. Por que mandar marines e soldados norte-americanos se tem um exército brasileiro que pode fazer isso por nós? Inclusive as críticas com relação à ocupação podem recair sobre o Brasil e não sobre nós, desde que não contrarie nossos interesses. É uma terceirização, é o subimperialismo, quer dizer, o sub, ele está sob o comando de algo maior. Esse subimperialismo está presente no século XIX. Vejam, por exemplo, se vocês quiserem, aqui eu estou fazendo um voo maior. Em 1980, já na virada de 70 para 80, a Guerra das Malvinas. O que foi aquilo lá? A Argentina extrapolou. Né? Extrapolou. Inclusive os armamentos que os argentinos usaram contra a Inglaterra eram armamentos fornecidos pela Inglaterra. Ou seja, eu deixo avançar. Mas quando precisar puxar a corda, eu puxo. É o subimperialismo. Aliás, nessa revista eu escrevi um texto sobre isso. Imperialismo e subimperialismo na América Latina. Eu não pego o caso, eu não abordo o Paraguai, mas eu abordo a Argentina, Brasil e Bolívia. E a Inglaterra. Bom, se nós falamos em independências na América Latina, existiram outros projetos de independência mesmo dentro de cada país, né? Se a gente pegar o Brasil, por exemplo, pelo menos desde a Inconfidência Mineira, a gente tem a independência na pauta do dia. E depois a independência também. Pega, por exemplo, as rebeliões regenciais. E normalmente essas independências, elas faziam menção não apenas à independência com relação a uma potência estrangeira, mas também com relação ao próprio governo instalado. O que é a Confederação do Equador? A tentativa de independência com relação a quem? Ao governo central, no Rio de Janeiro, Dom Pedro I. A Inconfidência Mineira, é bom lembrar, não era Inconfidência brasileira, era mineira. Era para Minas. O que é a Revolução Pernambucana em 1817? Inspirada nos ideais iluministas, que influenciaram no Paraguai, influenciaram a América como um todo, e influenciaram o Nordeste brasileiro também. O que foi a balaiada? O que foi a sabinada? Em suma, projetos de independência no Brasil, dentro do Brasil, e independência com relação ao Brasil da época. Se esses projetos todos tivessem vingado, o que hoje nós conhecemos como Brasil seria apenas um dentre 8 ou 9 países nesse grande país continente. Em suma, existiram vários projetos, mesmo na Argentina. A Argentina, por pouco, também não se esfacela. A Argentina poderia virar o que é hoje a Argentina, 2 ou 3 estados-nação, independentes uns dos outros. Assim como no restante do vice-reinado do Rio da Prata, nós tivemos vários países. A Bolívia, o Paraguai, né? Enfim. Vamos lá. Eu fiz umas anotações tentando otimizar o tempo, aí a gente acaba passando assim mesmo, né? De qualquer forma, o que eu queria colocar é o seguinte: alguns desafios estavam colocados na ordem do dia para esses novos países.
que há 200 anos iniciam o primeiro movimento de independência, Paraguai incluso. Primeira questão: como tornar-se independente sem ficar refém da Inglaterra? Essa questão está colocada naquele momento. Tá? A imprensa na época, ainda que incipiente, já reflete sobre isso. Não vai dar tempo, se depois der tempo eu até cito aqui alguns jornais de época, do Paraguai inclusive, comentando sobre isso. Uma outra questão: qual projeto político poderia unir internamente a população de cada território? Porque vejam, a Argentina quase sofreu um processo de desintegração antes mesmo de se integrar. O Brasil por pouco não vira 8, 9 países. Essa questão também está colocada. Qual projeto político poderia unir internamente a população de cada território? Como desenvolver essa questão aqui? Ela diz muito respeito ao Paraguai. Como desenvolver um projeto socioeconômico autônomo sem o risco de ingerência de potências? No Paraguai isso esteve muito presente. E o Paraguai pagou um preço por ter seguido esse caminho, né? E nesse caso, se a gente quiser, já antecipando, a Guerra do Paraguai foi uma espécie de, eu não quero simplificar aqui, não quero banalizar, mas o formato da minha fala permite, foi uma espécie de terceirização de ingerência inglesa sobre o Paraguai. Assim como hoje você tem uma espécie de terceirização de ingerência norte-americana no Haiti, por parte das forças da MINUSTAH, comandadas pelo Brasil. Uma outra questão que também se coloca naquele momento, e tem gente refletindo: tendo em vista que os estados surgiram antes de suas nações, porque é isso, quem surgiu primeiro, o Paraguai ou o Paraguai? O Brasil ou o brasileiro? Brasileiro, aqui as minhas professoras sabem, eu aprendi, brasileiro, quando vinha de Portugal, era profissão. Esse sufixo eiro é de profissão, não é de nacionalidade. Carimbava-se num documento que seria uma espécie de passaporte, né? Qual a sua nacionalidade? Portuguesa. Qual a sua profissão? Brasileiro. Quer dizer, eu exploro o Brasil. Brasileiro vira depois nacionalidade, mas em princípio é profissão. Quer dizer, quem que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso, a nação ou o Estado? É o Estado. Seria algo como você ter o corpo e não ter a alma. Quer dizer, você tem um corpo, agora precisa animá-lo. Ou seja, eu crio o Paraguai, agora eu preciso convencer o povo daqui a se identificar com essas cores, com essa bandeira, com esse projeto e assim por diante. Essa é uma dificuldade que, a rigor, se coloca até hoje. Tá? Quer dizer, como construir as nações depois dos seus estados? Se a gente pegar no caso da história europeia, a gente vê o contrário. O que surge primeiro? O que existe primeiro, o povo francês ou o Estado francês? Na Idade Média, como a gente sabe, o Estado Ora, não dá para aplicar o conceito de Estado, só depois. Pelo menos, Portugal ainda é pioneiro nesse sentido. Não é isso? Com a Revolução de Avis. Mas se a gente falar em França e Inglaterra como Estado unificado na Baixa Idade Média, isso não tem, mas já viu o inglês e o francês. Não sei se está claro o que eu estou falando, quer dizer, o Brasil surge antes do brasileiro. Né? Eu não conheço a fundo a história paraguaia, mas na América Latina, a rigor, os estados vêm antes de suas nações. Essa é uma questão que se coloca naquele momento. Quer dizer, como construir as nações depois dos seus estados?